Cristo é a minha esperança. E quando o pastor Alcimar me desafiou a poder ministrar uma palavra, eu fiquei pensando, talvez eu tinha tantas coisas para falar, tantas palavras que poderiam ser faladas aqui nessa manhã. E eu lembro que o José Carlos falou, amor, você sabe, já preparou sua palavra? Eu falei, amor, tem uma palavra específica que eu gostaria muito de falar, que é sobre estar escondida, ou estar escondido no Senhor. Então, o título da minha palavra nessa manhã, para os meus queridos irmãos, é Quando o Deus de Israel te esconde. Você pode dizer isso comigo? Quando o Deus de Israel te esconde. Olha para quem está do seu lado e fala para ele, quando Deus de Israel te esconde. E Ele te convida para esse esconderijo, sabia? Abra sua Bíblia, lá em Salmos 91. Eu sou apaixonada nesse Salmo 91, que diz sobre a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Glória a Deus. Eu quero te chamar então, o primeiro tópico da minha palavra se chama um convite ao esconderijo. Muita gente não gosta de se esconder, né? Porque parece quando você está escondido, você é um covarde. Você é alguém que não tem coragem, não é assim? Ah, você não aparece, você está escondido porque você não tem coragem de dar a sua cara, ou porque você não é corajoso ou corajosa o suficiente. Mas eu quero te mostrar uma outra versão do que a palavra de Deus diz, do que é estar escondido no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, fala mais uma vez, à sombra do Onipotente. Olha para quem está do seu lado com muito carinho. Fala, meu querido, à sombra do Onipotente você vai descansar. Amém? O esconderijo representa intimidade com Deus. Sabia disso? Não é lugar de covardia. Esconderijo representa um símbolo de que você é alguém íntimo de Deus. E representa também nesse esconderijo que não é só um lugar de passagem, sabia? É um lugar para você permanecer. Quem pode dizer amém? Não é um lugar que você só passa por ele, é um lugar que você precisa pertencer. É onde nós escolhemos todos os dias permanecer. Deus nos convida a viver em sua presença. Não só visitar de vez em quando a presença dEle. Quando é que eu visito, Daniela, a presença de Deus? Quando tudo está bem.
quando a minha conta financeira está recheada de dinheiro, quando as minhas orações são respondidas prontamente, quando o meu relacionamento vai, joia, quando os meus filhos são todos uns alecrins dourados, que nunca dão trabalho, aí sim, é muito fácil permanecer nesse lugar, no lugar da presença. Mas quando o desafio chega à porta da sua casa, meu irmão e minha irmã, fala para mim. Quando o desafio chega, bate na porta, é uma enfermidade, é uma dívida, é um processo, é os filhos, é a família, tanta coisa que vem bater a sua porta. E você fala, gente, não vai acabar nunca essas coisas? Eu vou viver eternamente nesse deserto? Deus te convida a viver nessa presença, sabe por quê? Porque é nessa presença que você será escondido nele. Há mais ou menos 7 anos atrás, nós passamos por um desses desafios monumentais na nossa vida. Eu acho que foi o máximo, o ápice do desafio que essa família pastoral, missionária, passou. Quando o JC, em 2018, amor, me ajuda, ele teve um burnout. E aí todo mundo olhava para aquele cara, uau, é o máximo, é o pastor JC, a patrola do Senhor, onde ele vai, a igreja abre, e assim, né? De repente olha aquele homem fragilizado numa cama de hospital, fisicamente, mentalmente abalado. E os nossos filhos ainda, pequenos, tinha 15, o Samuel, acho que o Davi tinha 15, o Samuel de 13 para 14. Crianças que foram forjadas poderosamente na batalha, são valentes do Senhor. Também precisaram se esconder nesse lugar. Precisaram estar lá escondido. E aí nesse processo todo nós falamos, e agora o que nós vamos fazer na nossa vida, Jesus? Parece que eu não sei ser outra coisa, eu não sei ser pastora, a ganhar alma para Jesus, a ir para a célula, a louvar, o que a gente vai fazer agora? E eu lembro que numa dessas perguntas o Espírito Santo falou para mim, eu lembro lá na nossa sala da casa, em Barueri, São Paulo. E ele falou como se fosse uma pessoa, ele falou, Daniela, se nunca mais você ter nada do que você teve, eu vou continuar sendo suficiente para você? Aí você fala assim, tipo, qual que é a mesma pergunta? Repete de novo? Parece que você não quer ouvir aquilo, né? E eu lembro que as noites eram assim, e eu perguntava, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Ele vinha sempre com a mesma pergunta. Daniela, se nunca mais você tiver tudo que você já teve, um povo, discípulos, nações, igrejas, eu vou continuar sendo suficiente para você? Falei, Jesus, não dá para mudar essa pergunta? Não, o Senhor não pode, fazer outra pergunta? E ele insistia com essa pergunta. E eu me lembro que num dia desses lugares secretos, escondidos, que só Deus te vê, o pastor não te vê, seus filhos não te veem, o marido não te vê, porque tem um lugar que você precisa estar sozinho com ele. Sabe por quê? Porque ele quer construir intimidade, relacionamento. E eu penso que é um dos lugares mais difíceis de se estar. Por quê? Porque a gente acha bom isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é só uma consequência, tá? Sabe do quê? Da sua vida íntima, do seu secreto, quando ninguém te vê. E por 7 anos, o Senhor escondeu a nossa família. As pessoas ligavam, pastor Zé Carlos, o senhor está ficando doido? O senhor está com algum problema? Como assim o senhor vai mexer com escola de casais? E as igrejas que precisam ser abertas? Pastor Zé Carlos, o senhor é pastor da Daniela, como assim vocês não vão mais pastorear, não vão mais abrir igreja? Irmão, o Senhor não permite, o Senhor não permite. Como assim vocês estão ouvindo errado, Deus? Isso é espírito de engano na sua vida. Gente. É espírito de engano na sua vida, pastor José Carlos. Você tem que voltar a pastorear a igreja. Não é mexer com casal, não. Nem com escola de família, não. Tá bom? E à vontade, de coração, o que fica? Eu falei, deve ser o diabo mesmo falando na nossa cabeça. Mas não era, não. Porque esse secreto
esse esconderijo é onde nós somos forjados, somos preparados, arregimentados. O esconderijo fala, querido e querida, que você tem que abrir mão de tudo, deixar sua armadura do lado de fora. Não vai entrar com armadura nenhuma aqui no meu esconderijo. Deixa tudo lá fora. Reputação, fama, acabou tudo. Não tem isso nesse esconderijo de Deus. É só você. É quem é você, com as suas mazelas, imperfeições, com as suas grosserias, com as nossas idiotices, com as nossas tolices. É quem somos, que é o lugar desse esconderijo. E eu me lembro que o Senhor, um dia, finalmente, Ele conseguiu me dobrar. Mais uma vez Ele perguntava, Daniela, se nunca mais você tiver o que você teve, eu ainda vou continuar sendo suficiente para você? Irmãos, eu acho que eu nunca tive um choro, eu não lembro de ter tido outro choro, parece que vinha lá da entranha, do âmago. E eu falava, Senhor, eu quero te dizer nessa madrugada, que se eu nunca mais na minha vida tiver a oportunidade de tiver tudo que eu tive e viver tudo que eu vivi, eu quero te dizer que ainda assim o Senhor vai ser suficiente para mim. Se eu tiver só o Senhor na minha vida a partir de agora, eu quero te dizer que o Senhor vai ser suficiente para mim. Deixa eu te contar uma coisa, talvez ninguém nunca te contou. Esse lugar de esconderijo também vai exigir respostas, entregas, renúncias da sua parte. E eu tenho certeza absoluta que a partir dessa minha resposta, o Senhor começou a nos moldar para que hoje nós chegássemos aqui, sabia? Para que o Senhor nos fizesse chegar aqui. Rio Verde, 2025, no mês de dezembro. Fala assim comigo, a sombra do Onipotente é um lugar de descanso. Esse é o segundo tópico. A sombra, ela nos fala de proximidade. Por quê? Quem está perto da sombra, quem vê a sombra, quem está desfrutando da sombra, é só quem está perto, não é? Pensa numa árvore linda, frondosa, uma palmeira, um coqueiro. Eu vou desfrutar da sombra dela se eu estiver próximo a ela. Se eu estiver debaixo dela. Aí eu vou desfrutar. Naquele calorão aqui do Goiás, gente, eu estou desacostumada, sério. Nem está calor, né? Misericórdia quando fizer. Mas sabe, eu vou desfrutar dessa sombra se eu estiver perto dela. Se eu estiver debaixo dela. Fala assim comigo, eu desfruto da sombra quando eu estou perto dela. Debaixo dela. Em meio ao calor das lutas, das pressões da vida, há refrigério. Há refrigério para você. Eu não sei se só eu tenho passado por lutas e aflições nesse dia, de certo é, né? É só os pastores, os líderes, os servos que passam por luta e aflição, gente, é? Quem tem passado aqui por luta e aflição? Tantos desafios na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, na família. Fala assim comigo, descansar é confiar. Agora falam para a pessoa que você não conhece, atrás de você, do outro lado, fala, descansar é confiar. Gente, tem coisa mais difícil nessa vida do que confiar? Fala para mim. Sim ou não? É difícil demais confiar. Por isso que eu amo aquela canção e direto eu canto ela lá em casa. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é o quê? E o meu trabalho é descansar em ti. É trabalhoso descansar. Viver nesse lugar de confiança, viver nesse lugar de descanso é difícil, gente. Mas é só aí que eu vou estar confiado na graça,
daquele que pode e tem um controle sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu já desisti, gente. Tanto perrengue que nós já passamos nessa vida, de querer controlar. Falei, Jesus, não vale a pena, porque chega lá no final das contas, o Senhor ganha mesmo. Então, já está aqui, pega tudo, toma, tudo é teu, tudo é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Toma, pode pegar logo. Não vou brigar mais. É igual aqueles meninos birrentos. Menino, me dá aqui, menino. Não, não dou. Me dá aqui, menino. Vai ser melhor para você. Vai ser melhor a sua história. Vem cá. Não, não dou. Eu já desisti. Falei, toma, já pega logo, Jesus. Eu não vou sofrer por isso mais não. Porque é difícil lutar com Deus. Né? É difícil lutar com Deus. Você já entrega. Fala assim comigo, descansar. Terceiro ponto. A confissão de fé ativa a proteção. Lá no versículo 2 diz, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiar. Glória a Deus. Vamos falar esse versículo de novo, gente? Vamos lá? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Meu Deus do céu, e nele eu confiarei. Confiar em tudo o quê? Só as áreas que estão boas, né? Meu trabalho, meu dinheiro, eu não confio não, Jesus. Aqui o Senhor pode, para cá o Senhor não vem, tá? Não permito, não consigo. A fé se manifesta pela sua confissão. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Esse lugar de descanso fala que você precisa se render, depositar nele tudo. Não entra nada para esse lugar de descanso. Me veio aqui agora uma lembrança de Salmos, que Davi compôs os hinos mais preciosos, cantados hoje por nós, quando ele estava onde, gente? Tocando pandeiro na harpa e dançando no meio da avenida da rua, é? Não. Davi estava vivendo os piores dias da sua vida, de perseguição, de angústia, de tribulação, de sofrimento, de amargura. Há um poder, olha para mim, me escuta, há um poder no aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Há um poder na angústia e na tribulação quando você responde ao Senhor no meio do seu esconderijo. Há um aperfeiçoamento puro, genuíno e santo quando você se deixa ser aperfeiçoado por Deus. Quando Davi escreve lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra do quê? Da morte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa na presença dos que zombam, dos que julgam. Prepara uma mesa na presença daqueles que me difamam, que me entristecem. Uma mesa na presença dos meus inimigos. É o que Jesus, o seu Cristo ressurreto dentre os mortos, tem para você, meu querido. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando declaramos quem Deus é para nós, ativamos uma realidade profunda.
Quando nós declaramos quem Deus é para nós, em situações tão complexas da nossa vida, nós ativamos uma realidade profunda. Muitas vezes você fala, ai, pastor, eu tenho um modelo de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, queria ser tanto como ele, como aquele cantor, como aquele pregador. Escuta, você já parou para pensar? Perguntinhas poderosas, né? Nós sempre falamos lá em casa, faz as perguntas poderosas, manda aí as perguntas poderosas. Você já perguntou qual caminho ele teve que trilhar para chegar onde ele chegou? Quantas lágrimas aquele pregador, aquele cantor, aquele missionário, aquele profeta, aquele evangelista gastou lá no secretinho dele, onde ninguém via, naquele refúgio onde ninguém via, que era só tribulação, aflição. Mas muitos de nós não estamos dispostos a passar por aflição, tribulação, renúncia, porque é chato, é ruim, é difícil. Mas é tempo de nós sermos forjados. E nós seremos forjados nesse lugar do secreto, do esconderijo que ninguém vê. Mas o Deus que está em secreto, Ele te vê. E Ele certamente te recompensará. Nossa boca tem poder para alinhar com a nossa alma, com a verdade do Espírito. Quarto, proteção em meio ao perigo. Então esse refúgio me dá proteção em meio ao perigo. Versículo 7, a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha, e eu serei atingido? E eu não serei atingido. O esconderijo, meus amados, não nos isenta da guerra não, tá? Não é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Esse esconderijo não nos isenta da guerra, mas ele garante a proteção sobre a guerra. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Glória a Deus. Você não será atingido. Deus não promete as ausências de perigos, mas a presença dele no meio dos perigos que você estiver enfrentando. A confiança nesse esconderijo nos livra do medo e fortalece a nossa fé. A confiança nesse esconderijo, que é esse lugar que você está sendo forjado, preparado, arregimentado, habilitado, ela te livra do medo e ela também fortalece a sua fé. Quando você sai desse esconderijo, quando você sai dessa caverna, desse escondido, desse secreto de Deus, você já está pronto, você já está aperfeiçoado, porque o Deus que te vê em secreto, Ele faz o que com você? Te recompensará. E por último, a promessa da presença e a resposta. Versículo 15 diz assim: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Quando você invocar, meu querido, ele vai fazer o que com você? Não ouvi. Ele vai fazer o que com você? Quando você clamar por ele, ele vai fazer o que? Ele vai te responder, ele vai falar com você. Ele vai abrir os segredos dele com você. Deus não é um esconderijo distante, mas Ele é um Pai presente. Ele é um Pai presente. Ele responde, Ele livra, Ele honra e Ele satisfaz você. Desejo de Deus, meu querido, minha querida, é satisfazer você. Não atender os seus caprichos, os seus mimos, não é sobre isso. Mas é de abençoar você. É de honrar você. É de dar os detalhes que você, esposa, gostaria de ter. É de dar a você, marido, homem, os detalhes que só você lá no seu íntimo sabe. Ele é capaz de fazer isso.
Sabe por quê? Porque a intimidade gera relacionamento. E relacionamento gera resposta. Fala assim comigo, a intimidade gera relacionamento. E o relacionamento gera resposta. Como eu tenho me relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? É só domingo no culto? Ou eu tenho uma vida de relacionamento com Deus? Porque às vezes nós somos incoerentes, né? Nós queremos as coisas de Deus. Nós queremos que Deus seja rápido em nos dar as coisas, mas nós não estamos dispostos a nos relacionar com Ele. Não estamos dispostos a nos relacionar com aquele homem que é o dono de todas as coisas. E nós somos exigentes. Tem que ser rápido, tem que ser para ontem. Jesus, o teste da espera já acabou, vamos? Uai, até quando? Mas a gente não quer relacionar. Não quer intimidade, porque a intimidade custa. A intimidade é difícil, porque é uma vida de relacionamento. É uma vida de relacionamento. Quem já passou aqui por relacionamentos difíceis? Estou falando só entre marido e mulher não, tá? De amizade, com parente, é difícil, né, gente? Mas o que você faz? Qual é a sua reação diante de quando tudo fica difícil para você? Diante de tudo, quando fica difícil na sua história? Qual é a sua resposta em meio às suas guerras? Qual é a sua resposta em meio de tudo que não vai bem, que está tudo indo mal? Como é que você responde a Deus? Os filhos mimados e birrentos são assim, a gente cobra, né? Senhor, misericórdia, eu estou aqui na sua casa todo dia, servindo de dia, de tarde e noite. Eu oro na vigília de oração, né? Eu faço vigília, eu vou lá para o meio da rua, vou dar comida para os pobres. Senhor, como assim? Isso está acontecendo comigo? E todas as outras coisas boas que eu fiz, Jesus, o Senhor não viu, não? Agora eu estou tendo que passar por essa situação aqui. Quem já falou isso? Ou quem já pensou isso, gente? Só a Luana, né? Obrigada, sincerona. Eu também. A gente exige, mas não queremos relacionar, porque relacionamento custa. Ter que abrir mão de você. Custa, porque você tem que renunciar ao seu mundo. Custa, porque você tem que parecer com Jesus, e muitas vezes você não parece, a gente não parece. Custa, porque eu tenho que ser imagem e semelhança dele aqui na terra. E às vezes eu não sou. Não sou em casa, não sou com meu esposo, com meu marido, não sou com meus filhos, não sou no meu trabalho. Relacionamento custa. E hoje o Espírito Santo quer renovar esse relacionamento íntimo com você. Não estou falando de um relacionamento superficial. Eu não estou falando de um relacionamento só uma vez por semana. Eu estou falando de uma vida de relacionamento, uma vida diária, constante. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você pode ficar de pé? A minha pergunta para você nessa manhã é: a que nível você está disposto a ser colocado nesse esconderijo, no secreto, e se relacionar com Ele, mesmo quando tudo vai mal? Não precisa nem responder, só pensei lá no seu íntimo. Que nível eu estou disposto a me relacionar com Deus, mesmo quando tudo vai mal? Mesmo quando eu perdi tudo, ainda tentada a culpar Deus. Porque eu perdi tudo. Porque como o irmãozinho aqui falou da oferta, muitas vezes Deus fala: não, te resiste aqui, porque Ele está vendo lá na frente. Vai dar ruim, vai dar mal esse relacionamento, a sociedade. Porque Ele é soberano. Feche seus olhos.
E eu queria que você, como filho precioso que é, eu queria que você nessa manhã, hoje é uma manhã que nós vamos lembrar do Calvário, nós vamos falar do Calvário, nós vamos falar do sangue de Jesus, nós vamos falar do sacrifício de Jesus. Maior prova de amor, você não vai encontrar em novela, em filme, em lugar nenhum. A maior prova de amor, a maior história de romance escrita pela humanidade foi a cruz do Calvário, de um homem santo que não merecia morrer daquele jeito, nu. Ele morreu nu. Ele tinha marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinho na sua cabeça. Furaram seu lado da costela. É sobre esse homem que eu estou falando e que quer relacionar com você, que quer ter uma vida de relacionamento, de intimidade com você. E ele não sabe relacionar de forma superficial. Sabe por quê? Porque a morte da cruz não foi superficial. Ela foi intensa, ela foi dura, ela foi dolorida, foi forte. Então pare de brincar de relacionar com Deus. Pare de brincar de relacionar com Deus. Deus quer homens e mulheres que se relacionam de verdade com Ele. Porque a entrega dEle, há mais de 2025 anos atrás, foi uma entrega absoluta, total, completa. A sua entrega a Ele, meu querido, está sendo absoluta, total? Você está dando tudo para Ele ou só um pouco, quando te convém? Como tem sido a sua entrega? Hoje é dia de tirar as capas, as máscaras, chega! Dia de tirar as vendas dos olhos, para que você enxergue. É dia de enxergar aquele homem de Nazaré, pregado numa cruz, chamando por mim e por você. Ele faria tudo de novo. Você faria? Você faria? Ele quer um relacionamento profundo com você. Ele quis um relacionamento profundo comigo, que me custou. Me custou. Ele quis um relacionamento profundo com a minha família, que custou para eles. Profundamente. Profundamente. E hoje o Senhor te pergunta, Ele está aqui. Filho, eu quero me relacionar com você. Vamos juntos? Até onde? Até quando? Que nível? Qual profundidade? Qual largura? E sabe por que eu posso fazer tudo isso? Porque o véu já foi rasgado. Hoje eu tenho livre acesso a Ele. Hoje eu tenho livre acesso a Ele, porque esse sangue me deu esse acesso. O sangue da cruz nos deu esse acesso. Você crê nisso? Fala assim comigo, o sangue da cruz. Você pode dizer mais alto, o sangue da cruz me deu esse acesso. O véu foi rasgado. E hoje eu tenho liberdade. De quê? De me relacionar com Ele. Mas para me relacionar com Ele, eu preciso estar nesse esconderijo, nesse lugar. Que eu vou ser aperfeiçoado, vou ser trabalhado. Mas eu vou ser também amado, vou ser aceito. Porque Ele ama você. Ele aceita você. Ele é paciente. Ele é benigno, Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Feche seus olhos, meu querido. Desfrute dessa presença do Senhor que está aqui. Desfrute da presença desse doce Espírito Santo que está aqui. Oh, shakatarala bababashoko torolobossora la